padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados aqui por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria para proclamar a palavra, vamos dando nossos passos neste ano de 2019, neste segundo dia, quando celebramos com alegria dois grandes amigos, bispos e doutores, São Basílio e São Gregório. Seja, pois, um convite para que nós cultivemos boas amizades e o vínculo da amizade fecundado exatamente pela força do Evangelho possa fazer de nós, nunca na contramão do amor, de fato, aliados, companheiros, para que no caminho nós possamos ajudar o mundo a ser melhor e abrir-se ao amor de Deus. E aqui lembro o testemunho de João, que vamos aprofundar na palavra santa de Deus. João deu testemunho e disse: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Por isso tomo aqui dos sermões de São Gregório de Nazianzo para nos abrir o coração e a mente quando ele diz: não bastava que Deus fosse adorado somente nos céus, mas era preciso que houvesse também sobre a terra quem o adorasse em espírito e verdade, para que tudo ficasse repleto da glória de Deus por estar pleno de Deus. Meu irmão, minha irmã, é por isso que Deus ainda modela o homem com suas mãos e o honra com sua imagem. Pela inveja do diabo e pela mancha do pecado, o homem se agastou de seu Criador. No entanto, Deus não o desprezou nem o abandonou. Que houve então? Devemos perguntar. Que aconteceu conosco e em nosso favor? Realizou-se uma nova e inaudita troca de naturezas e Deus se fez homem. Aquele que subir ao mais alto dos céus no Oriente, pela sublimidade de seu fulgor e de sua glória, dirige-a agora para o Ocidente, escondendo o ocaso do seu esplendor nesta nossa carne vil e humilde. O Filho de Deus aceita tornar-se também filho do homem e designa-se a si mesmo deste modo sem deixar de ser o que era, pois é imutável, mas assumindo o que não era porque é misericordioso. De modo que agora pode ser apreendido o que era inapreensível e pode dirigir-se a nós pela mediação da carne, como através de um véu, visto que nossa natureza frágil e corruptível não poderia suportar o contato direto com a natureza de sua divindade. Unem-se assim coisas incapazes de se unirem, não somente Deus com o nosso nascimento, ou o Espírito Supremo com a carne, ou o que era antes do tempo com o tempo, mas também o parto é imposto à virgindade. O sofrimento se concilia com o impassível, e o cálice da morte é oferecido ao imortal. Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Amado irmão, amada irmã, lemos agora nestes dias o capítulo 1º continuado de São João, onde o Verbo que se faz carne e habita entre nós entra na nossa história e na nossa vida. Por isso, a presença de João despertou nos judeus o desejo de uma série de perguntas, quando seus emissários sacerdotes e levitas perguntaram: quem és tu?
João confessa: eu não sou o Messias. Mas ele tem os traços e as prerrogativas de alguém que anuncia o Messias, é o que ele faz. Perguntaram: então quem és? És Elias? Não, não sou. És o profeta? Ele diz: não, eu não sou. Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? E João diz quem ele é. Voz que grita no deserto, chamando-nos a aplanar o caminho do Senhor, percebendo a presença amorosa e forte dele que vem ao nosso encontro. Só assim é possível mudar. Os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e por isso perguntavam: por que então mandas batizando, mas se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João ajuda-os a compreender o que para nós é essencial na compreensão da encarnação do Verbo. Ele batiza com água, mas Jesus, aquele que ainda não conheceis, diz, referindo-se àqueles que o interpelaram, talvez a nós: ele é que vem depois de mim, não mereço desamarrar as correias de suas sandálias, e ele batiza com o Espírito Santo. Ao dizer que não tem competência nem para desamarrar a correia de suas sandálias, está dizendo: não posso substituí-lo. Não sou e nem posso ser um esposo à altura dele e do que ele é. Somos chamados, irmãos e irmãs, a viver a nossa condição espiritual de batizados. Portanto, compreendendo esse mistério, como nos explica o tratado de São Basílio Magno sobre o Espírito Santo. Ele diz: dá-se o nome de espiritual a quem já vive, não vive segundo a carne, mas está sob a moção do Espírito de Deus, é chamado Filho de Deus e tornou-se conforme a imagem do Filho de Deus. E assim, com a capacidade de ver, se encontra no olho são também a ação do Espírito na alma purificada. Por isso, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Do mesmo modo que a palavra está em nosso íntimo, seja como pensamento do coração, seja proferida pela boca, também o Espírito Santo, quando dá testemunho a nosso espírito e clama em nosso coração: Abá, Pai, ou quando fala em nosso lugar, como dito: não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Além disso, compreendemos o Espírito como um todo em suas partes, segundo a distribuição de seus dons. Somos todos membros uns dos outros, mas possuímos dons diferentes, conforme a graça de Deus que nos é dada. Deus nos ajude a compreender e a viver. Supliquemos a graça desta compreensão, desta vivência e deste testemunho, unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida,
fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente